Boa noite, pessoal. Vamos esperar aqui o Instagram dar o nosso aviso aí para a turminha chegar aqui. Vamos a mais uma live de esquenta com Catherine Ponder falando sobre abundância. Boa noite, Nádia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Boa noite, Wilson. Boa noite, Márcia, tudo bem? Ei, gente, domingão, dá aquela preguicinha, né, básica. A gente do lado de cá trabalhando. Mas é aquela história, né? Faz parte do nosso movimento aqui, do que a gente quer proporcionar e ajudar as pessoas, né? Não sei se vocês assistiram os stories hoje de manhã até o final, né? Então tem muita coisa legal ali, se vocês puderem assistir, né, ver os stories, tem muita coisa que a gente está compartilhando ali que está sendo bem legal. Boa noite, gente. Hoje a gente vai trabalhar com Catherine Ponder, né? Hoje a gente vai encerrar essa sequência de lives de esquenta aqui antes do nosso treinamento gratuito Metafísica da Prosperidade. E eu quero que você tenha aí, sabe, preparado a tua mente, teu coração com essas lives para tudo que você vai ver com uma certa profundidade no treinamento que a gente vai fazer no dia 26 de agosto, que é a próxima quarta-feira. A gente vai começar na próxima quarta e encerra no domingo, né? A gente vai ter mesmo mais ou menos o mesmo ritmo, porém com mais intensidade, porque a gente começa às 4 horas e deve acabar por volta das 6, 6h30 ou 7 horas da noite. Lembrando que a gente vai fazer nesse horário porque começa o meu curso da faculdade e aí eu estudo à noite, não tem como, gente, né? Não tem como ser mais cedo. Enfim, quer dizer, ser mais tarde, né? Não dá. Enfim, deixa eu dar uma... Antes que o pessoal, né? O pessoal vai começar a entrar e eu recebi hoje acho que foi uma mensagem por direct que eu vou responder uma pessoa, se foi uma das figurinhas, uma pessoa perguntou sobre, tem alguma coisa prática, alguma coisa mais prática. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a gente entra no caminho, nesse estudo da metafísica, tá? O que é a metafísica? É tudo que não é físico, que está além do físico, ou seja, pensamento, emoções, para chegar nesse ponto do espírito. Isso é metafísica, né? Estudo que está além daquilo que é físico. O que é físico, o mundo físico, é descrito, traduzido pelos 5 sentidos, que é limitado. A gente é enganado pelos nossos olhos, né? Pelos nossos sentidos, a gente é enganado. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que quando a gente trilha esse caminho de estudo na metafísica, não é um botãozinho que você aperta e uau, não é assim que funciona. Por quê? Porque desde quando nós nascemos, desde quando nós estamos nesse caminho de desenvolver, de crescer, a gente aprendeu as coisas de uma determinada maneira, a gente precisa desaprender. E esse processo de desaprender é um processo, é um passo a passo. É o quanto você vai corrigindo a sua forma de pensar, a sua maneira de reagir, de sentir, como a gente viu aqui em Neville, né? O que faz com que o nosso subconsciente assimile as informações? A nossa reação às coisas. Então imagina, você está condicionado a reagir de uma determinada maneira todas as vezes que acontece alguma coisa. Aí você aprende que não deve reagir daquela maneira. Você acha que só por você saber que não deve reagir daquela maneira, você vai mudar a situação? Claro que não, não vai mudar. Não é simples assim. Se fosse, seria perfeito, bastava ler um livro e estava tudo certo, né, gente? Você entende que é algo que a gente precisa ir nutrindo dentro de nós, prestando atenção, né? Eu estava fazendo... Esses dias, eu estava fazendo uma live lá, né, com o Paulo, e o Paulo falou, não, porque a história do vírus, o vírus é onisciente, onipresente. Eu falei, não é não. O vírus não é onisciente, onipresente, onipotente. Quem é onipresente, onisciente e onipotente é Deus. E quem tem a imagem e semelhança dele somos nós, não são os vírus. Nós é que temos a supremacia sobre a matéria, entendam isso. Então a gente entende isso. Mas como que eu vou desenvolver isso? Como que eu vou praticar isso? Isso vai exigir de você conhecimento, isso vai exigir de você atenção continuada. Atenção continuada preste atenção na forma como você faz as coisas.
a forma como você acorda, que tipo de pensamento você tem, quais são os seus sentimentos em relação aos acontecimentos. Você entende que isso é uma mudança contínua, um pouco lenta, se você não tiver essa atenção continuada. Não é simplesmente eu chegar aqui e falar para você, por isso que tem várias postagens minhas, eu falando sobre o pensamento positivo não funciona. Porque as pessoas olham para a questão do pensamento positivo, das afirmações, e acham que é uma coisa automática. Basta eu afirmar e vai tudo se transformar, sabe? Mandrake. Não é assim que funciona. Você precisa entender a dinâmica. Entende? Você precisa compreender a dinâmica do acontecimento e olhar para dentro de si, para o seu comportamento. A Catherine Ponder usa muito as afirmações delas são lindíssimas, mas não terão utilidade nenhuma se você não compreender o contexto, se você não compreender a dinâmica por trás disso. O que significa eu fazer uma afirmação? A afirmação, ela deve ser resultado de um reconhecimento prévio. Olha a palavra aí de novo, gente. Reconhecimento. Eu preciso reconhecer antes, né? Eu preciso reconhecer antes a verdade, o contexto daquilo que está sendo afirmado. E quando eu afirmar, eu sei exatamente o que eu estou falando. Então, preste atenção. Qual é o seu comportamento, sabe? Qual é o seu comportamento quando você acorda, quando você vai dormir, quando você recebe alguma notícia que te contraria, que te chateia? Qual é a sua postura? Qual é a sua reação? Isso, gente, é no dia a dia, não é um acontecimento. As coisas vão se desenvolvendo, se encaixando, se revelando nessa coisa do dia a dia. E é ali que a gente escorrega na história, porque os comportamentos anteriores estão ali. Então, mesmo que eu chegue para você aqui e diga assim, olha, nós vamos aprender coisas incríveis aqui, maravilhosas, eu vou entregar para você um monte de exercício. Aí vamos lá que você escolha um exercício, um único exercício para fazer. Aí você não vai ver resultado. Aí você vai dizer, esse negócio não funciona. Gente, não é um botãozinho que a gente aperta. É algo que você vai reformulando dentro de você. Antes você acreditava, por exemplo, as pessoas que acreditam que vírus tem poder. E hoje você passa a acreditar que Deus é o poder. E que se Deus é o poder, nenhum vírus vai te atingir. Você entende a história? Não é que você vai se colocar acima do bem e do mal. Não é essa a ideia. A ideia é dar poder a quem realmente tem poder, ok? Vocês sabiam que tem uma teoria sobre vírus que é muito interessante? É uma teoria científica. Eu vi essa teoria no último semestre da faculdade. Eu achei assim incrível. Existem pessoas, né, cientistas que dizem que os vírus são os responsáveis pela vida na Terra. Visão científica, tá, gente? Da biologia aí. Os vírus são responsáveis pela vida na Terra. Porque como eles invadem a célula, né, usam o metabolismo da célula para se nutrir, quando eles resolvem abandonar aquela célula, eles levam conteúdo genético daquela célula e vão para outro. Vão para outro levando aquele conteúdo. Então eles seriam responsáveis por fazer essa mistureba toda de DNA e multiplicar a vida na Terra. Isso é uma teoria, tá? E aí quando você olha dessa forma, fala, os vírus não são tão maus assim. Você entende que tudo é uma forma de você observar, perceber, ressignificar. Isso aqui eu coloquei exemplo aqui dos vírus, mas vamos colocar uma situação aqui da abundância da gente. Você, lá no meu story, gente, eu compartilhei um diálogo que eu tive com uma pessoa no direct que foi assim, maravilhoso. Porque ela veio pedindo ajuda sobre um trecho bíblico, né? Que como se fosse Cristo se declarando pobre, né? E eu peguei o contexto bíblico, a gente pegou os versículos anteriores e posteriores àquele versículo que ela citou e pedi que ela lesse para entender o contexto. O que estava sendo dito ali? Não tinha nada a ver com pobreza. Eu explico lá no Stories, depois que acabar a live, vai lá, passa lá que tem um monte mesmo, vai passando, você vai ver um print de um trecho bíblico. Nesse você para ali para prestar atenção no que está dizendo e você vai entender o que eu quero dizer. Abundância. Você foi feito imagem e semelhança do Criador. O Criador fez tudo o que existe.
Ele escolheu se relacionar com você. Ele escolheu fazer com que você tivesse semelhança com ele. Por que você vai sofrer? Por que você vai ser miserável, pobre? E que isso vai agradar a ele? Fala sério. Não faz sentido, gente. Isso não conecta, entende? E aí você aprende, legal, então eu sou abundante. Mas você continua com os pensamentos de escassez. Me diz, isso vai adiantar alguma coisa? Não. Você precisa nutrir, tá? Nutrir. Você precisa se reeducar a pensar com essa forma, a pensar dessa forma abundante. Você precisa se nutrir disso. Como é ter pensamentos de riqueza? Como é ter pensamentos abundantes? A gente viu isso aqui no trabalho do Trauer, né? A gente viu no trabalho dele, ele falando assim, pense, se você pudesse ter tudo, o que você faria pelos outros? O que você poderia, né, ajudar as outras pessoas? É exatamente isso. Ser miserável agrada a religião e o sistema, não a Deus. Exatamente, perfeito. Bem isso. Então, quando a gente começa a pensar ricamente, abundantemente, que esse é o convite da Catherine Ponder, ela fala, você precisa começar a desenvolver essa ideia, pensar abundantemente, ajudando as pessoas, fazendo o melhor que você pode fazer no seu, sabe, dentro do que você tem talento para fazer. Então, quando você começa a fazer isso, tá? Quando você começa a pensar dessa forma, quando você começa a sentir dessa forma, a nutrir dessa forma, tem uma prática do Joseph Murphy que eu gosto demais. Ela é tão terapêutica, ela é tão simples e tão terapêutica que te ajuda exatamente nisso, a construir pensamentos de riqueza. Vai aí a dica, hein? Hoje a gente vai ter 2 dicas muito legais aqui, essa é uma delas. Presta atenção. Quando você for dormir, bem na hora que você tá ali sabe, caindo no soninho mesmo, sabe, assim, no limite. Aí ele fala assim, comece a pensar e a mentalmente falar riqueza, riqueza. E trazer todas as referências que você puder trazer a respeito de riqueza. Aí ele fala, o único cuidado que a gente tem que ter é, se você tem aversão à riqueza, se você começa a pensar em riqueza, lembra, por exemplo, de corrupção. Se você começa a pensar em riqueza e começa a pensar, fulano, né, só é rico porque fez não sei o que errado. Ele primeiro resolva isso dentro de você. Tá? Primeiro resolva isso dentro de você. Você está tendo aversão à riqueza. Isso não quer dizer que você seja favorável à corrupção, não. A questão aqui é riqueza, é a abundância, é crescimento, tá? É isso. Então, quando você vai olhar para a riqueza, as referências, a alegria, o quanto de pessoas você poderia ajudar se você estivesse vivendo essa vida abundante, próspera e rica. Então, criou esse cenário aí, pensou nessas referências. Então, na hora de dormir, você vai dizer assim, riqueza, riqueza. Como se fosse algo que você estivesse sussurrando para você. É um exercício de um dos livros do Joseph Murphy. Apenas isso, gente. Me fala, qual é a dificuldade? Mas entende que só vai fazer efeito se você tiver o entendimento, se você tiver as referências. Por que você faz isso? Não é porque você está pedindo a Deus, não é porque você está cocriando, né? Manifestando, sabe aquela coisa de manipulando a mente? Não é isso. Você está apenas levando para o teu inconsciente, na hora que você está naquele soninho, que você quer vibrar esse tipo de influência, você quer nutrir a sua vida com isso. Então você vai admirar coisas belas, você vai admirar a natureza, você vai admirar as criações humanas que são lindas, né? Você vai admirar a tecnologia, você vai admirar a capacidade humana, né, de criar espaços bonitos, coisas belas, a arte, sabe? Enfim, escolha coisas que tragam essa conexão com a riqueza para você. Então isso ajuda muito, né? Então isso vai ajudar muito. Então, exercício simples para você aí, pra gente começar, tá? Depois eu vejo aqui os seus comentários aqui. Ok, quando a riqueza traz a memória, tudo que, se a palavra riqueza trouxer referências negativas para você, você tem que resolver isso.
Por exemplo, no seu caso, o que Catherine Ponder diria para você? Ela diz assim, abençoe essas pessoas que pedem dinheiro e não devolvem. Abençoe essas pessoas que estão devendo a você. Abençoe, porque a bênção é rica, a gente vai falar disso hoje. Quando você abençoa, você reconhece na pessoa a riqueza, a prosperidade, a alegria. Abençoe, você solta e deixa que o universo vai trazer para você o que é seu. A gente vai falar disso aqui hoje, né? Mas esse é o ponto. Resolver a questão emocional que está travando a riqueza, essa referência. É tão louco isso, gente. De verdade. Quando eu trabalhava só com coaching, há algum tempo atrás, era assim, a pessoa, não, eu quero alcançar esse objetivo. Quando a gente ia olhar de verdade ali a situação, vamos lá, vamos olhar para isso. Eu quero alcançar esse objetivo. Beleza, vamos ver aqui o que realmente isso significa para você. Você sabia que as pessoas não conseguiam, elas diziam assim, olha, eu quero isso, mas eu sinto que eu não consigo. Eu sinto que não é para mim. E aí as vozes, né, as vozes que vinham de sabotagem ali, era de que não era merecedor, de que aquilo era errado, de que aquilo estaria de alguma forma desonrando os pais porque estava fazendo coisas, né, opostas ao que eles queriam que a pessoa fizesse. Enfim, gente, assim, isso é a nossa mente. Aí adianta você aprender uma ferramenta e de repente, sabe, esse conteúdo tá todo aí quietinho, silencioso aí dentro de você, que só você sabe. Aí você tenta aqui, né, com a tua mente, vou afirmar que eu sou rico, próspero, não sei o que aqui dentro, você sabe, mas isso não é pra mim, isso é, sabe, eu tô negando, eu não quero, eu sinto que eu não posso, que isso não é pra mim, será que isso tá de acordo com a vontade de Deus, sabe essas coisas? É isso, gente. Isso é a nossa vida, isso é a nossa realidade. E é isso que a gente precisa transformar e mudar. Então resolva isso. Se quando você pensa na palavra riqueza, para fazer esse simples exercício do Joseph Murphy, vem um monte de coisas negativas, resolva primeiro essas coisas negativas. Libere os sentimentos relacionados a isso. Aprenda realmente a sinceramente abençoar essas pessoas, para você seguir em paz. E aí você vai conseguir fazer o seu exercício e colher frutos desse exercício, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui o nosso trabalho da Catherine Ponder. Boa noite para quem está chegando aí. Deixa eu ver aqui as nossas figurinhas. Eu vou parar o comentário, tá, gente? Depois eu ativo de novo. É aqui mesmo, gente? É aqui mesmo. Então vamos lá. Hoje, falando de abundância, sob a ótica de Catherine Ponder. E aí a gente começa já com isso aqui, ó. Você não é um pobre pecador, mas um ser divino, abençoado, com poder sublime de fazer sua vida o que quer que ela seja. Se você conseguir entender a sua unidade com o Criador, que você foi feito imagem e semelhança do Criador, você vai entender que você pode fazer uma série de coisas, desde que não prejudiquem a ninguém. Desde que não prejudiquem a ninguém. Desde que isso seja benéfico a todas as pessoas, a você, a sua vida, as pessoas à sua volta. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, sim. Você não é um pobre pecador que tem limites. Você não tem limites. Os limites foram impostos por crenças, sabe? Por educação, né? Pela educação recebida, pela forma como fizeram com que você enxergasse o mundo, né? Essa coisa de ficar honrando a pobreza, né? Como se isso fosse algo divino, como se isso fosse agradável, enfim, tudo isso fez com que você tivesse essa sensação de que você não pode ter tudo. Eu posso ter tudo, que bom! E aí tem uma parte aqui que a Catherine vai explicar isso. O que acontece quando a gente descobre isso, né? Ela fala que é como uma criancinha pequena descobrindo, né? Eu posso ter tudo, que bom! E quando que eu posso usar esse poder, sabe? Como se isso tivesse adormecido esperando alguma coisa dentro de si. É mais ou menos assim que a gente vive. E a gente precisa descortinar tudo isso. A gente precisa se reeducar, desaprender e reaprender. Sabendo que todo esse saber, sabendo que toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, ele já é inato seu. É da sua condição espiritual, é da sua natureza espiritual, né? Então vamos ver aqui, ó. O que a teologia chama de alma perdida é meramente uma alma que perdeu de vista a sua própria divindade.
Então, quando a teologia, né, fala do pecador, da alma perdida, quando a teologia começa a trazer essas expressões de diminuição, de desvalorização para a criação perfeita de Deus, que é o homem, tá? E a gente precisa corrigir esse nosso pensamento, né? A criação perfeita do homem, o Deus, a criação perfeita de Deus, que foi o homem, fez a sua imagem e semelhança para que tivesse relacionamento com ele. O que fez essa pessoa se perder? Não foi a expulsão do paraíso, foi a teologia, foi o ensinamento religioso, fez com que o homem se perdesse da própria divindade, se desviasse dessa divindade, desse conteúdo infinito que nos habita. Foi esse o ponto, tá? Então, qual é a notícia boa? Você pode mudar esse pensamento. Você pode simplesmente reaprender a olhar essa sua divindade, a perceber essa presença dentro de você. Você pode fazer isso. De que forma? Lendo, estudando a Bíblia, entendendo melhor os preceitos, entendendo melhor como essas coisas funcionam, né? Tem muita gente que é muito resistente quando a gente fala de Deus, né? Esses dias lá na minha página no Facebook, alguém veio falar, né, não sei o que, meio que sendo contra Deus. Aí eu perguntei, mas por que você está fazendo? O que você está fazendo aqui na página, né? Porque aqui Deus é a nossa referência. Se não é para você, tudo bem, você está feliz assim, siga seu caminho, aqui não é seu lugar. E tá tudo bem, entendeu, gente? A questão é essa. Você pode chamar Deus, pode chamar de universo, pode chamar de consciência, pode chamar do grande ser, como Eckhart Tolle usa essa expressão, o ser, né, com S maiúsculo. Então você pode usar a referência que você quiser, tá tudo certo. Mas entenda que é algo potencial, infinito, atemporal, que está dentro de você, interage com você, vive em você e você não sabe usar. Simples assim, então é melhor saber usar, né? Muito melhor. Então vamos lá. Nossa natureza divina só pode fazer por nós o que pode fazer por meio de nós. Ela está lá dormindo no ponto, esperando que nós a reconheçamos. Olha a palavrinha de novo, reconheçamos, reconhecimento. E aqui é aquele ponto que ela explica sobre assim, é a criança descobrindo que Deus habita dentro dela. Nossa, que bom, né? E aí, que horas que eu posso, né, ter tudo isso que diz que eu posso ter? É como se ele estivesse lá dormindo dentro de nós, tá? E você tem total condição de despertar isso. E um dos pontos, a palavra-chave aqui é reconhecer. Comece a reconhecer primeiro que você é a sua identidade. Quem é você? Imagem e semelhança do Criador. Eu tenho o mesmo conteúdo do Criador. Meu DNA espiritual não é o mesmo que estão nos animais. Nosso DNA espiritual é o mesmo que está em Deus. Ele fez assim. Está escrito lá nos livros sagrados e em vários outros livros que conversam, né, mais ou menos em livros antigos. Ok, voltou. Que conversam mais ou menos na mesma sintonia. O nosso conteúdo é o mesmo do Criador. E aí, isso tá lá, potencialmente quietinho lá, esperando para fazer por nós o que pode fazer por meio de nós. E o que isso significa? Ele só atua quando nós permitimos. E como que eu vou permitir uma coisa que eu não conheço? Como que eu vou permitir uma coisa que eu não consigo entender? Para isso foi feito o livre-arbítrio. É um princípio e ele criou os princípios, ele segue os princípios. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Não, eu criei isso aqui, sou dono da porra toda, né? Então eu faço o que eu quiser. É assim que o ego pensa, né? O ego pensa assim. Mas a mente divina não pensa assim. Ela cria princípios e regras e ela segue esses princípios e regras. E um desses princípios e regras nos deu domínio sobre a natureza e nos deu a capacidade de escolher. É o que eles chamam de livre-arbítrio. Então você tem a escolha, acreditar em Deus ou não. Permitir que Ele haja por meio de você ou não. Despertar esse relacionamento, reconhecendo que Ele habita você,
que você e ele são um só, que você tem o DNA espiritual dele, ou não. É você que escolhe e tá tudo bem. Entende que isso é liberdade? Isso é liberdade. Só que liberdade maior experimentamos dentro da condição espiritual. Porque quando eu busco a Deus, como a gente viu ontem, na aula de ontem, né? A gente viu isso ontem no nossa live de ontem. Falou aula, mas é live, né, gente? A gente viu ontem o quê? Que quando eu escolho espontaneamente reconhecer essa presença dentro de mim, estabelecer uma relação com ela, tudo que eu necessito vem. Eu não vou para essa relação com ele, né, com essa presença, em busca de coisas. Eu vou para entender essa relação, para fortalecer ainda mais essa relação. E ele que sabe tudo que eu necessito antes que eu peça, providencia, porque ele é o princípio sustentador. É simples, não é? E por que a gente complica tanto? A gente complica porque vivemos sob a regência do ego há milênios. A religião foi embasada no ego, não no espírito. Então, se as religiões foram embasadas no ego, você entende o caos aí. Você entende essa história das forças do bem e do mal, né? Quem briga. Que, na verdade, o que é esse bem? O que é essa história do bem e do mal? Na verdade, são os impedimentos que nós vivemos, que estão atrapalhando o fluxo espiritual na nossa vida. Isso é o que a gente poderia chamar de mal. São esses impedimentos. Tanto que acho que são os hebreus que chamam, que a gente tem aqui a história do diabo, não sei o quê, mas os hebreus chamam de, deixa eu me lembrar, opositor, ou eles têm um outro nome também, mas que assim expressa bem isso. Não é opositor, obstáculo. Então, quando você tem essa percepção que o que é mal é tudo que de alguma forma cria um obstáculo para que eu tenha essa consciência do espírito. Então, isso é o mal. É igual a história do pecador, né? O que é o pecado? Pecado significa errar o alvo. Qual é o alvo? Se você ler lá João 17 inteiro, você vai ver Jesus falando de alvo. O alvo é conhecer a Deus. O que é o pecado? O pecado é errar o alvo. O pecado é sair dessa estrada, é sair dessa jornada, dessa linha reta de relacionamento entre nós e o Criador. Toda vez que alguma coisa me retira desse objetivo, eu estou pecando, eu estou errando o alvo, eu estou saindo do meu caminho, do caminho que devemos seguir. E olha que interessante, né? As religiões fizeram isso muito bem, né? Retiraram as pessoas do caminho, fizeram com que elas pecassem. Por que elas fizeram com que essas pessoas pecassem? Porque focou no pecado o tempo inteiro. Você é pecador, você não merece, você é um miserável. Porque seja pobre, porque a pobreza agrada a Deus. E não era nada disso, nunca foi nada disso. A história. Cristo, quando se fala assim, condenava a riqueza. Não, ele não condenava a riqueza, ele condenava o apego. E se você olhar as mensagens dele, são todas muito pontuais em relação a isso. O apego, esse é o ponto, entendeu? Então vamos lá. Próxima figurinha. Eita, já até me perdi de onde que eu tava. Onde eu estava, bebê? Isso aqui, deixa eu ver. Agora tá certo. Então, aqui saiu erradinho, mas vamos lá. Aqui ele fala de abençoar, né? Então, abençoar é um segredo antigo. Abençoar significa tornar sagrado ou inteiro pelo uso das palavras. Significa pedir o auxílio divino em alguma situação ou condição. Abençoar significa fazer feliz ou próspero. Significa alegrar, glorificar, exaltar. Por que Catherine Ponder está falando sobre abençoar? Ela está aqui ensinando uma ferramenta, tá?
Vou só ver uma coisa aqui, gente. Por que ela fala de abençoar? Abençoar é uma ferramenta antiga. Ela nos ajuda a soltar aquilo que está nos machucando. Quando você abençoa, por exemplo, tem alguém Alissa, mas eu vou abençoar uma pessoa que está infernizando a minha vida. Abençoe para que ela siga o caminho dela feliz. Porque enquanto você tiver raiva, a sua rede emocional está criando lá uma conexão com ela. Está se nutrindo da raiva que você envia e que você recebe de volta. Quando você abençoa, você está abençoando a presença divina que está dentro dela, mesmo que você não reconheça. Então, abençoa isso. Você corta esse fluxo de raiva, de sentimentos negativos. Você corta isso. Você fica livre. E aí, a presença divina em vocês começam a atuar e a resolver as questões. Então, abençoar é um segredo, sim. É uma maneira. Abençoe a sua casa, as pessoas que vivem com você. Abençoe seu chefe, sua empresa. Abençoe as pessoas na rua. Abençoe o seu bairro. Abençoe seu prédio, a sua casa, seus vizinhos. É uma prática, porque quando você abençoa, não é você, pessoa, abençoando. Abençoar é você deixar que o Espírito faça por meio de você. Entende que é muito mais do que só falar, Deus te abençoe. Não é. E olha o que uma frase aqui, né, que ela deixa pra gente praticar essa bênção, você vai entender o contexto do que ela tá falando. Ela fala pra gente usar assim, eu o abençoo pelo bem e por Deus que está dentro de você. Eu o abençoo pelo bem e por Deus que está dentro de você. Não faz sentido isso? É você evocar essa força e liberar para outra pessoa ou para você. Tanto que ela fala, comece a abençoar as coisas na sua casa. Tá dando problema, sua carteira tá vazia, sua geladeira tá vazia, abençoe, sabendo que a presença divina que preenche aquilo ali. E você vai ver a mágica acontecendo. E aí você tem que experimentar, gente, mas entenda, não é um falar da boca para fora, é saber o que você está fazendo. É exatamente isso, você está abençoando pelo bem e por Deus que está dentro de você, quando você está abençoando uma pessoa. Eu abençoo a minha vida pelo bem e pelo Deus que está dentro de mim. Entende? É simples. É tão simples. E por que a gente ainda resiste tanto a algumas coisas? Mas entenda que para eu fazer e ver a eficácia disso, eu preciso entender que existe essa presença aqui dentro. E sentir, e interagir, e me envolver, e me conectar, e deixar que isso flua cada vez mais, todos os dias. Eu falo muito aqui para as mães, quando falam assim, Ale, meu filho, minha filha, tá me dando muita dor de cabeça. Eu falo, abençoe seus filhos, reconheça o Deus dentro deles, porque antes de ser seu filho, ele é filho de Deus. E Deus toma conta, melhor do que a gente. Então comece a abençoar os filhos. O que acontece quando elas fazem isso? A vida dos filhos se transforma, o comportamento deles se transforma. Quantas e quantas mães já vieram no meu direct pedir uma luz, né, a respeito de como ajudar os filhos. E a instrução que eu dou é sempre essa, abençoe o seu filho. Abençoe-o. Veja-o próspero, veja-o inteligente, veja-o assíduo, disciplinado, bem-sucedido. Abençoe, porque antes de ser seu filho, ele é filho de Deus. E se é filho de Deus, você sabe que Deus faz muito melhor do que qualquer um de nós. E aí a mãe para de ficar emitindo aquela dor, né, aquele sofrimento, porque no fundo a mãe quer que o filho dê certo. Mas aí tá tudo dando errado, ela fica com raiva, e ela reclama, e aí ela fica com medo pelo filho, fica preocupada, e toda essa carga emocional vai encobrindo Deus dentro do filho. E aí quando ela faz esse simples exercício, ela tá chamando a existência, a presença e a perfeição divina que está dentro dele. E isso começa a ser expresso. Se o menino vivia na rua com má companhia, essas companhias desaparecem, o menino já fica mais dentro de casa, já se liga mais
no estudo, já fica mais amoroso. No outro dia uma mãe me mandou uma mensagem chorando, dizendo, olha, em ano, depois de 5 anos, tendo só problema com meu filho, hoje eu consegui abraçar o meu filho. Por conta desse exercício, gente. Por conta dessa prática, entende? É uma condição de consciência. Dessa mudança mesmo na percepção, na consciência. Não é um botão que você aperta, é realmente um entendimento que você começa a vivenciar, a praticar, a vivenciar e praticar, e aí você começa a ver. Se isso é possível entre pais e filhos, é possível em qualquer relacionamento, porque todos são filhos de Deus, né? Todos nós somos um em Deus. Todos nós temos essa potência dentro de nós, e quando nós olhamos e evocamos essa presença no outro e em nós, a gente está unificando, alinhando, equilibrando, criando harmonia. E aí o melhor acontece. Ah, Alessandra, eu estou tão preocupada porque tem muita conta para pagar. Abençoe suas contas. Você usufruiu serviços maravilhosos. Abençoe suas contas. E aquilo que é necessário para que, ao invés de sentir raiva, né, sentir preocupação, saiba que o que for necessário para que aquilo seja quitado vai surgir. As oportunidades vão surgir. É alguém que está te devendo dinheiro, vai pagar. Vem alguém que está... sei lá, sabe? Ah, eu lembrei que eu tinha que pagar isso pra você e paga. Ou vem alguém e convida você pra trabalhar, fazer um serviço extra e daqui a pouco tá tudo pago. E é assim que as coisas vão acontecendo. Mas você tem que estar disposto, certo? Disposto a praticar, não apenas por praticar, entendendo o contexto, abrindo-se para esse entendimento, reconhecendo essa força interior. Reconhecendo e buscando cada vez mais relacionar-se com isso. Porque lembre-se, né? Como disse Caterine aqui, é Deus fazendo por meio de você. Ele só faz por meio de você. E se você está fechado para isso, como que vai ter atuação? Não vai. Né? Fica aí a dica, né, para todos nós. Deixa eu soltar aqui os comentários. E aí, gente? O livro que eu vou indicar para vocês, tá? Esse livrinho dela aqui, ó. Chama-se Os Segredos da Prosperidade de Todos os Tempos. Aqui tem várias lições, inclusive lições bíblicas. Muitas lições bíblicas sobre o Éden, os 7 dias da criação. Ela faz um paralelo, assim, que é bem interessante da gente pensar a respeito, sabe? É muito bacana. E muitos exercícios, muitas práticas, muitas afirmações que ela entrega, muitos testemunhos, né? Muitos exemplos, né? De como que as pessoas aplicaram o que ela está falando e tiveram bons resultados. Então é bem legal de você, é uma leitura agradável. A Caterine é muito doce, ela é muito engraçada às vezes, então ela nos ajuda muito, né, a fazer com que, ela nos ajuda demais, assim, a fazer com que esse entendimento venha, sabe, de forma suave, leve, é muito agradável. Que bom. Que bom que vocês gostaram, né? Ó, liberar o sentimento. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Aqui no meu IGTV tem um vídeo, que esse vídeo é a primeira sessão da reprogramação quântica emocional. Se você fizer o exercício seguindo passo a passo, conforme eu instruo ali, você vai conseguir liberar a parte do sentimento. Ah, Lê, eu não tô conseguindo. Você pode procurar uma reprogramadora quântica emocional para liberar esses sentimentos. Ou você pode adquirir lá o Auto-Reprogramação Quântica Emocional, que é um curso onde tem todas as sessões gravadas e você vai fazer essas sessões e ir liberando sua rede emocional em relação a isso. São formas de você conseguir fazer isso num curto espaço de tempo e ter os seus resultados o mais rápido possível. Se tiver qualquer dúvida, manda para mim a mensagem, tá? Vou falar o nome de novo. Os Segredos da Prosperidade de Todos os Tempos. Caterine Ponder. Esse aqui é só um delas. Eu falei dos livros do Milionário de Nazaré, eu falei sobre Os Milionários do Gênesis, que também são 2 livros maravilhosos dela, né? E ela tem vários. Esse daqui é muito bom, que ela cita bastante coisas bíblicas. E esses o Milionário de Nazaré e Os Milionários do Gênesis é maravilhoso. Repetir o nome do livro, vamos lá.
Os segredos de prosperidade de todos os tempos. Os segredos de prosperidade de todos os tempos. Como abençoar uma empresa? Eu abençoo essa empresa porque aqui muitas pessoas são beneficiadas pelos serviços, né? E também pelo provento, pelo que é vendido, pelo o dinheiro que circula aqui. Então, abençoar. Gente, abençoar é simplesmente isso. Reconhecer a presença divina em todas as pessoas que dão vida àquela empresa. Nesse sentido. Eu que agradeço, gente. Faço um print da capa. É melhor, né? Pra vocês. Faço sim. É porque vocês veem invertido, né? Mas o título do livro, quem puder escrever aí, gente, que eu não vou conseguir escrever aqui, né? Senão vai ficar sacudindo e vai ficar ruim pra vocês. Os segredos de prosperidade de todos os tempos. Tá? Os segredos de prosperidade de todos os tempos. As leis dinâmicas da prosperidade também são muito bons. Também é um livro muito bom. Aliás, gente, todos os livros dela, eu gosto de todos. Sou suspeita, né? O Milionário de Nazaré e Os Milionários do Gênesis. São os dois livros dela que são fantásticos. Assim, faz você entender o quanto que essa relação sincera e entregue a Deus fez com que esses homens prosperassem absurdamente. Eles não iam em busca de riquezas quando estavam em relacionamento com Deus. Eles entravam no estado de receptividade, sabe? De eu estou a seu serviço. E o melhor acontecia sempre. Incrível. E ela vai descortinando isso, sabe? Quem tem aquela visão, né, de sofrimento, isso acaba se você ler esses livros. E ela tem outros. Ela tem o Milionário Josué. Ela vai falando de cada personagem bíblico, né? Tem vários livros que falam desses personagens, mas o Milionário de Nazaré, os Milionários do Gênesis, ele já dá aquela visão panorâmica de todos eles e é lindíssimo, é rico. Obrigada aí por, tá vendo? O pessoal escreveu aí o nome dos livros, muito obrigada, gente. Essa autora é maravilhosa, gente, ela é uma das que fala muito sobre prosperidade. Catherine tem, se há uma pessoa que fala sobre prosperidade de forma espiritual, Catherine é essa pessoa. E ela é viva ainda, né? Ela é viva. Então, assim, é algo... Já tá bem velhinha, mas ela continua escrevendo, continua fazendo as coisas. Ela é, assim, ó, caso de respeito, sabe? Profunda admiração, né? Pra ela. Gratidão. Uma hora eu falo de Salomão, gente. Salomão também, né? Quanto ensinamento. A sabedoria fez com que ele se tornasse um homem mais rico, né? Muito rico. Mas aconteceram coisas, né? Na história de Salomão, né? A autora, Catherine Ponder, tá? Como ativar essa luz? Entenda, ativar não é apertar um botãozinho e fazer com que isso se acenda. É um processo. Eu falei disso lá no comecinho dessa live. Depois, se você puder assistir só ali os 5, 10 minutos iniciais, vai te ajudar nisso. Não é a gente apertar um botão. É a gente ter a compreensão, o conhecimento, começar a se nutrir dessa sabedoria, vivenciar isso na experiência. Não é uma coisa assim, ó, tá. Vou apertar um interruptor e pum, a luz se fez. Não é assim. A gente precisa estar nutrindo. Por que não dá para ser assim, papum? Porque a gente vem, eu não sei quantos anos, né, vocês têm, mas vou falar por mim, tenho 43. Vamos imaginar que eu não conhecesse absolutamente nada disso, eu estivesse agora aqui, como vocês estão aí do outro lado, estou agora ouvindo e caramba, é isso mesmo, isso faz sentido para mim. Seriam aí uma média de 40 anos pensando, reagindo, vivendo, sentindo de uma mesma maneira. Isso tudo sedimentado no meu subconsciente. Isso não ia mudar assim. Eu vou precisar me nutrir, pensar de forma diferente, entender as relações, liberar os sentimentos. Catherine é uma das que fala sobre isso.
Ela fala muito da questão de ressentimentos atrapalhando o nosso processo de manifestação. Ela fala muito disso, tá? Ela fala assim, se você tem alguma coisa a ser resolvida com alguém, resolva. Porque também era uma fala de Cristo. Antes de ir ao altar, resolva as coisas com as pessoas com quem você tem problemas. E ele estava falando de quê? De ressentimentos. Porque o ressentimento cria barreira para você vivenciar a sua espiritualidade. Espiritualidade é relacionamento com o todo dentro de você. Com a presença dentro de você. Então é assim, quanto mais você estuda, mais você vai entendendo, mais aquilo vai iluminando a sua consciência, mais você vai experimentando essas maravilhas, sabe? De graça em graça, sabe? Você vai adquirindo a graça, sabe? Cada dia você vai recebendo a graça. O que é receber a graça? Receber a graça dessa compreensão, receber a graça da manifestação. É Deus agindo por meio de você. Você sendo menos barreira para esse fluxo, porque ele está acontecendo. Já falei isso em algumas aulas aqui, mas vou repetir que eu acho que é bem legal para gente. Entende assim, imagina o Espírito como sendo uma fonte de água pura e cristalina vindo e que você é um canal dessa fonte. Porém, você tem uma única vasilha na sua mão, um copo, né, em que você pega dessa fonte. Esse copo ele tem uma forma. E esse copo está meio sujo, está meio turvo, tá todo turvo e sujo das suas crenças que você foi adquirindo ao longo dos anos. Esse fluxo vem, ele toma a forma do seu copo, porque é o que você tem agora. Ela vai preencher aquele copo por meio de você, né? O que você tem para a fonte? Eu tenho um copo e esse copo está sujo, embaçado aqui. Então, ela vai tomar forma naquele copo para você. Aí você vai dizer, não é possível, gente, eu acredito tanto em Deus, eu faço tanta coisa boa, mas não mudou a mentalidade. Não transformou pela renovação da sua mente, dos seus sentimentos. Seu copo continua sujo e turvo. E a natureza do Espírito é manifestar, é dar vida, dar forma. É isso que ele está fazendo o tempo inteiro. Então, o que a gente faz? Eu preciso entender que a fonte está fluindo, e que ela flui em você, através de você e para você. Paulo dizia, nele vivemos, nos movemos e existimos. É quase a mesma coisa, se a gente parar para refletir. O que você faz, então, para ver isso acontecendo da melhor maneira na sua vida? Mude o seu copo, pegue uma vasilha maior, até chegar ao ponto que você não precisa de vasilha nenhuma, você já é, sabe, inteiro. Eu e o pai somos um, flui. Aí o que acontecia o que acontece quando você chega nesse nível? A pessoa chega perto de você e se sente melhor. Onde você põe a mão, a coisa frutifica. Sabe? Alguns sinais vão seguindo esse contexto, essa natureza espiritual. É muito interessante. Eu tenho várias histórias assim, é muito interessante isso acontecendo. E é assim, as coisas vão fluindo, sabe? Naturalmente. Legal. Línia, não sei se você... isso foi uma fala aqui da Catherine Ponder. O que ela quer dizer é, fazer por meio de você é por meio do quanto você está aberta e disposta, reconhecendo a presença dele em você. Quanto mais você se relaciona com o divino, com o Espírito dentro de você, mais ele usa você, mais ele faz as coisas através de você. Mais ele flui, sabe, em você, para você, através de você, por você. Então, essa é a condição. Né? Ele não vai agir através de uma pessoa que tem a mente presa nos 5 sentidos, presa na superfície da consciência, muito presa ainda nos conflitos, sabe, da mente. Isso é certo, errado, isso é mal, bom. Eu sou punido, eu tô sendo punido, tô sendo castigado, não sou merecedor. Como que o divino vai atuar numa pessoa que tem essa mentalidade? Não tem como. Não tem como, né? Então, por isso a gente precisa liberar, sabe? Abrir a nossa mente, liberar essas questões para que a gente fique mais límpido, sabe? Para que esse fluxo aconteça.
Ah, gratidão. A Lipe ali, ó. Gratidão. É isso aí, gente. Deixa eu avisar aqui, ó. Deixa eu ver. É a forma de Deus manifestar sua glória em você. Seria isso, exatamente isso. A gente é que dá espaço para que ele preencha e faça esse serviço. Por isso que Cristo dizia: não sou eu quem faço as obras, é o Pai que está em mim que faz. Mas como que o Pai que está nele fazia? Porque ele se colocava para isso. Ele reconhecia esse relacionamento o tempo inteiro. Se você ler João 17 todo, isso vai ficar claro, essa relação de unidade. Ele fala um só coração, uma só mente. Um só coração, uma só mente. Para que todos sejam um só coração e uma só mente. Se você ler o João 17, que é a oração de Cristo, você vai ver ele explicando como deve ser essa relação de unidade. E os benefícios que ela vai trazer. Tá ali, gente. Tá tudo ali no João 17. Leia tudo. Sim, essa fala de Paulo é tudo, né? Dá pra gente entender qual é a nossa relação com Deus, de verdade, né? Dá pra gente entender isso, né? Nele, ou seja, dentro dele nós vivemos, nos movemos e existimos. Mas ele só atua por meio de mim quando eu o reconheço. Então, se você meditar só nessa fala do Paulo, que eu acho que é 17:28, tá, gente? Se eu não estiver enganada. Atos 17:28, se eu não estiver enganada, ou 18:27, eu não olhei, né, hoje, esqueci. Mas, se vocês meditarem só nessa fala, vocês já estão trabalhando no reconhecimento do Espírito dentro de vocês. E aí vocês já vão começar a ver, sabe, algumas coisas, algumas coincidências ou sincronicidades acontecendo que não são à toa, né? Não são sem motivo. Gratidão, gente. Deixa eu ver aqui. Boa noite para quem tá aí chegando aqui na primeira vez. Hoje é a nossa última aula de esquenta aqui, porque quarta-feira a gente vai começar com toda intensidade no nosso curso de Metafísica da Prosperidade. Se você chegou aqui, não sabe de nada, ainda não sabia que vai rolar esse curso, você vai no link do meu perfil. Quando você clicar no link, vai abrir uma lista de links. Então, no primeiro, você se inscreve, tá? No primeiro, você vai lá, tu vai se inscrever, e você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp, onde você vai ficar quietinho lá, esperando para ser notificado. Você vai sendo notificado sobre as aulas que vão acontecer de quarta a domingo, sempre começando às 4 horas da tarde, tá? Essa aula aqui vai para o IGTV. A aula do curso da Metafísica da Prosperidade, ela sai do ar quando eu saio do ar. Por quê? Porque eu vou estar gravando o curso que é do pessoal da Academia Espiritual. Vocês vão assistir a gravação de um curso completo, gratuito, tá ali, mas só que ele é um curso dos alunos da Academia Espiritual, que já pagaram por esse curso, tá lá. Então vai todo mundo assistir, mas ele não fica gravado. Você vai ter que assistir lá ao vivo, pegar o trecho que der, entendeu? Sábado e domingo a gente vai ter aula, então se não conseguir fazer o de quarta, de quinta, de sexta, tem de sábado e domingo, que você pode assistir e acompanhar inteiro, certo? E vai ser assim. Por que vai ser esse horário, Alessandro? Porque à noite eu faço faculdade, gente. A aula começa exatamente no dia 24. Isso não estava previsto na história, mas enfim. A ideia era que eu tivesse aulas, por exemplo, a partir das 8 da noite. Daria pra gente fazer, né? De 6 às 8, de 5:30 às 8. Seria um horário ainda melhor. Porém, a faculdade mudou todos os horários e a gente começa com aula às 6h40. Resultado, eu vou talvez chegar um pouquinho atrasada, mas eu vou chegar, né? Não vou perder tanto a aula assim, tá? Então, agradeço ao pessoal aí da Academia Espiritual. É um curso completo, praticamente um portal, né, sobre espiritualidade. Eu tô inserindo com esse foco do trabalho da prosperidade agora, né? Porque a gente sempre fala do contexto espiritual, e agora eu vou focando exatamente na parte de prosperidade, que os alunos sempre pedem, né? Tem dúvida, como que aplica, então eu decidi fazer esse curso. E esse curso pertence, né, ao pessoal da Academia Espiritual. Então, ó, agradeço muito mesmo por vocês estarem aqui. Quem tiver dúvida, manda um direct. Olha aqui nas figurinhas, nos meus stories. Hoje nos stories eu deixei
Foi um papo que eu tive com uma pessoa que me pediu, tinha dúvidas, né? E eu compartilhei essa dúvida que ela teve dentro do meu stories. E eu quero que você assista, que você veja esses stories, porque você vai perceber a diferença, né? Eu faço faculdade de biomedicina, mais 2 pós-graduações. Faculdade de biomedicina, pós-graduação em ortomolecular e também de fitoterapia para nutrição. Então é porque a gente gosta muito de aprender, eu tenho loucura por isso. E esse estudo sobre espiritualidade vem de anos aí de treinamento nessa área de desenvolvimento pessoal, coaching, metafísica, terapias holísticas, enfim. É uma jornada longa e em algum momento eu falo para vocês. Então é isso, gente. Eu agradeço. Sandra vai ter oportunidade de conhecer a Academia Espiritual durante esse movimento que a gente vai fazer do dia 26 ao dia 30 de agosto. Eu vou falando sobre esse trabalho. Você vai entender um pouco como que funciona a interação com os alunos, como que funciona esse estudo, essa descoberta. A gente tem um grupo lindo lá no Telegram, né? A gente tem um grupo maravilhoso lá, que é vivo, né? É vivo. É maravilhoso essa interação. Eu amo falar sobre espiritualidade, de verdade, assim, falar de Cristo, falar de Deus, falar, sabe, do quanto a gente pode interagir com essa energia, sabe, com esse entendimento, sentir esse amor, essa presença. Gente, é cessar o sofrimento na vida. E se você está sofrendo, chegou aqui, está na hora disso acabar. Você não chegou aqui à toa, ninguém está aqui à toa. Então, vamos nesse caminho. As figurinhas aqui, gente, que eu usei aqui, eu vou colocar no meu stories, aí vocês printam e salvam, né? Porque aí de vez em quando vocês olham para lembrar, né, do que a gente está vendo aqui, então vai ser maravilhoso. A Zivandra, entrou hoje na Metafísica dos 12 Passos. Esse vai ser o próximo que eu vou regravar. Vai ser um aprofundamento e tanto, você vai ver. Gratidão, gente. Vamos lá, que já a live cai. Não percam aí o trabalho desse período de 26 a 30, vai ser incrível. Hoje eu montei toda a parte da aula, agora eu vou fazer os slides, deixar mais ou menos pronto. E é assim, a minha forma de contribuir com o seu despertar, né? Com sua vida plena e feliz. Né? Não acredite no que os outros dizem em relação a sofrimento. Você não veio para sofrer, você veio para ser feliz, para expressar Deus, o Deus verdadeiro, expressar o Pai que te criou com toda a perfeição possível. Então, se você tiver consciência disso, a sua postura é outra, você toma outro fôlego, sabe? Você olha para a vida e você não olha a vida com peso, você olha a vida como um lugar onde você pode navegar. E navegar por águas tranquilas. Mesmo que essas águas às vezes fiquem um pouco agitadas, você sabe que você vai vencer. Porque quem está dentro de você é muito maior do que qualquer coisa. Então, é isso, gente. Boa noite, bom domingo para vocês. A gente vai se falando aqui nos stories, viu? Se conecta comigo aí nos stories, que eu tô sempre trocando ideias com todo mundo aí, ó. Beijo e a gente se encontra. Tchau, tchau. Já vai cair a live. Tchau, tchau.